Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim ensinar para vocês como que funciona o fluxo de autenticação via JWT e OAuth 2. Aqui é para back-end em Python, que é o exemplo que nós vamos dar hoje, mas você entendendo a lógica do que eu vou te ensinar hoje, você consegue replicar isso para qualquer linguagem de programação que você quiser utilizar. Então, foca em entender ali como que funciona essa lógica e você vai conseguir replicar para qualquer linguagem de programação. Hoje eu vou trazer o Python aqui para dar esses exemplos, tanto front-end quanto back-end eu vou fazer em Python para facilitar, para a gente manter tudo ali na mesma sintaxe, na mesma linguagem de programação hoje, tá? Mas isso não te prende a replicar o que eu estou te fazendo em Python. Como eu disse antes, entendendo a lógica, você consegue replicar esses ensinamentos, beleza? Então, eu vou ensinar a como fazer ali, a proteger as suas rotas usando o JWT e como você consegue pegar as informações de um usuário, fazer um login e uma autenticação utilizando o OAuth 2 do Google, tá? E o que é o JWT? JWT é basicamente um token ali, um token assinado digitalmente, seguro, onde a gente consegue passar informações, né, de um servidor para um outro servidor, de um servidor para um front-end, e diversas outras maneiras, né? É uma forma da gente transitar informações de autenticação, às vezes de até autorização, informações de usuário, de forma segura, onde só a ponta ali que tem aquele segredo, né? Tem aquele certificado, vai conseguir verificar e vai conseguir escrever coisas naquele token, e mesmo que alguém acesse aquele token por intermédio, por interceptação ou por qualquer outra forma, ele não vai conseguir alterar aquele token. Se ele alterar ali a assinatura, ela vai se tornar inválida e isso não vai passar no nosso servidor, tá? Então, vamos lá, vamos começar. Aqui eu fiz um step by step do que a gente vai fazer. Separei em front-end e back-end. Primeiro nós vamos fazer a página de login, de usuário. Essa daqui a gente pode dar uma puladinha, pular depois para o back-end. A gente implementa ela quando tudo estiver já desenvolvido, beleza? Então vamos lá. Primeiramente, vamos fazer isso em Python usando Flask, tá? Então, para começo, vamos criar aqui duas pastas. Uma sendo a front-end e outra sendo back-end. Está aqui para fora, move, isso. Vou criar aqui um arquivo main.py. Vamos criar aqui uma outra pasta chamada templates, que é onde a gente vai colocar os nossos arquivos HTML, que é o caso aqui do Flask. A gente poderia fazer isso também em string, mas para deixar mais organizado, mais separado, eu vou fazer em arquivos HTML mesmo, tá? Então aqui a gente pode criar um arquivo index.html. Vamos utilizar aqui do benefício do VS Code já escrever isso aqui pra gente não perder muito tempo. Só vou trocar aqui a linguagem PTBR para não aparecer a opção de tradução quando a gente entrar pelo Google Chrome. Aqui vamos colocar OAuth 2 front-end, e aqui vamos colocar aqui só um H1 falando página de login, e aqui a gente vai colocar um link que vai levar a gente para o nosso back-end para fazer a parte do login. Por enquanto eu não vou colocar nada aqui na URL, então só vou colocar um jogo da velha. E aqui eu vou colocar fazer login com Google. Perfeito? Então com isso aqui nós temos a nossa primeira página. A nossa primeira página é desenvolvida em questão de HTML, mas ela ainda não está no ar. A gente precisa construir o nosso servidor em Flask. A gente precisa colocar essa rota que vai devolver para a gente esse arquivo aqui HTML. Então aqui no arquivo main.py, que é o nosso arquivo principal do nosso front-end, a gente vai começar primeiro, né, na verdade, abrindo o terminal para instalar a dependência do Flask. E se você é novo em Python, você ainda não instalou nenhum módulo, a gente faz isso utilizando o pip, né? No meu caso eu estou usando aqui o pip3, e seguido de install e o nome da biblioteca. No nosso caso aqui a gente vai utilizar o Flask. Aqui no meu caso já estava instalado. A gente vai precisar de algumas outras bibliotecas também, principalmente porque o OAuth ele exige que a gente faça a comunicação utilizando HTTPS, então nosso servidor ele vai precisar subir em HTTPS. A gente vai usar um certificado ali que o próprio Flask ele vai criar on-go, então no momento que a gente subir o servidor ele já vai criar, não é algo que deve ser levado para produção, isso aqui é só para nosso caso aqui que é de desenvolvimento, tá bom? Então com piplist a gente consegue ver aqui as libs que eu tenho instalado. Nós vamos utilizar
o PyJWT, na versão 2.3.0. A gente vai utilizar o Flask, como eu tinha mostrado anteriormente. E nós vamos utilizar também o PyOpenSSL, tá? Ele está aqui. Eu vou deixar todas essas bibliotecas na descrição, mas você instala todas elas da mesma forma que eu tinha mostrado anteriormente, que é usando pip3 install, PyOpenSSL, Flask, requests também utilizaremos para fazer algumas requisições, PyJWT também, tá? Então, dando Enter aqui, ele vai instalar todas as bibliotecas que a gente solicitou. Feito isso, agora a gente já tem disponível nossas bibliotecas para utilizarmos no nosso código e a gente pode começar a desenvolver. Começando pelas bases, vamos iniciar criando um servidor em Flask. Flask, diferentemente do Django, ele é muito leve, ele só traz pra gente o que a gente precisa utilizar. A forma de criar um servidor ela é muito enxuta e muito rápido, com poucas linhas a gente já sobe um servidor HTTP rodando aqui na nossa máquina, então vamos seguir por aí. Então, from Flask, import Flask. Aqui a gente vai criar uma variável chamada server, que vai ser a nossa classe Flask aqui criada. Name, você pode colocar qualquer nome, mas por padrão a gente geralmente utiliza esse underscore name. E perfeito. Agora a gente tem um servidor, mas a gente ainda precisa iniciá-lo e criar rotas para ele. Vamos colocar aqui um if name igual a main. Basicamente a gente está verificando se nesse if aqui a gente está verificando se estamos rodando esse arquivo como principal. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, eu vou apagar aqui. Se iniciarmos diretamente esse arquivo utilizando Python 3 main, deixa eu entrar só na pasta front-end, Python 3 main. Se iniciarmos diretamente esse arquivo main.py, esse print aqui dessa variável underscore name, ele vai ser main, tá? Isso quer dizer que basicamente a gente está rodando como ponto de entrada esse arquivo main.py. Se estivéssemos utilizando esse main.py como um módulo, não, nesse caso o name não seria main, tá? Então a gente basicamente está falando que tudo abaixo daquele if só vai ser rodado se iniciarmos esse arquivo como ponto de entrada. Por exemplo, se eu criar aqui um arquivo chamado cálculo.py e fizer um def somar, por exemplo, A e B, eu vou retornar um outro número inteiro, e a gente retorna A mais B, por exemplo, e vamos supor que eu quero importar esse cálculo. Eu vou colocar aqui print name. No momento que a gente importar esse arquivo no main e rodar o main, esse print já vai rodar. E vamos ver o que vai aparecer aqui nesse name. Estou printando name nos dois, tá? Então, vamos dar import cálculo. Importar. Se a gente rodar aqui, agora você vê que não é mais main, agora está aparecendo cálculo, que é o nome do nosso arquivo, tá? Então quer dizer que ele está sendo utilizado não como ponto de entrada, mas como um módulo externo ali que estamos utilizando no nosso ponto de entrada. Mas agora, o que acontece se nós fizermos totalmente o contrário, né? A gente usar esse main como módulo de cálculo, né? Então a gente fizer aqui import main. Vamos ver o que acontece se a gente der um Python em cálculo. Agora, cálculo, ele printou main aqui. E o nosso arquivo main, ele permaneceu main porque o nome do nosso arquivo é main, mas você vê que ele não tem uns underscore, então ele quer dizer que isso aqui é o nome do arquivo. Então é para isso que a gente faz essa verificação, tá bom? Vamos deletar aqui esse arquivo de cálculo. Vamos voltar lá. If name equals main. Se estamos utilizando esse arquivo como porta de entrada, server.run. Eu vou querer rodar ele aqui na porta 8081, não, 8080, tá? A gente vai iniciar ele como debug true, para conforme a gente for desenvolvendo e salvando, o servidor já ir restartando. E a gente vai utilizar aqui uma terceira propriedade, que é para a gente iniciar o nosso servidor. Para a gente iniciar o nosso servidor como HTTPS, né, utilizando o Flask, que é o SSL
context, a gente vai passar aqui uma string ad hoc, tá? Então, com isso a gente já finaliza. Aí a gente consegue até já subir um servidor, então se a gente fizer aqui em Python 3 main, você vê que ele já puxou as informações já printou aqui as coisas do Flask, mas ainda não conseguimos acessar nada porque nós ainda não criamos rotas, né? Então para criar rotas do nosso servidor, em Python também é muito simples. Nós só precisamos usar um decorator, puxando aqui server.route. Então aqui a gente define, nessa parte de rule, a gente define qual vai ser o pathing da nossa rota. Vamos colocar aqui barra, porque vai ser o nosso index, né? Entrou no localhost 8080, a gente vai ser redirecionado para essa página. Vírgula methods, a gente vai listar, a gente vai colocar os métodos que as pessoas vão poder utilizar nessas rotas. No nosso caso vai ser apenas get. Não vamos querer outros métodos como post, put nessa rota, só vai ser get. Logo abaixo desse decorator, nós vamos criar aqui uma função que a gente pode chamar ela de index, por exemplo. Nós não vamos ter nenhum argumento e nós vamos retornar basicamente uma response. Tá? O que é essa response? Essa response ela vem de dentro da biblioteca Flask. Então a gente pode importar aqui response. Perfeito. É isso que nós vamos retornar aqui, ok? Não, mentira, não vamos retornar a response, a gente vai retornar o arquivo, né? Então a gente vai retornar um render template, na verdade. Response nós vamos retornar basicamente ali no nosso back-end. Como estamos construindo aqui esse front-end, que é renderizado do lado do servidor, vamos retornar aqui um template que no final vai ser uma string. Então a gente basicamente vai dar um return render template aqui. Aqui nesse primeiro parâmetro nós vamos passar o pathing do nosso template. Por padrão Flask ele já entende que a pasta templates é a pasta base, onde ele tem que procurar os templates, então a gente não precisa passar o pathing completo, só passar o nome do arquivo que está dentro dessa pasta já é o suficiente. Então se a gente passar aqui index.html, ele já vai levar a gente para essa página. Então vamos lá, vamos testar. Salvando aqui, você vê que ele já reiniciou. Se a gente vier aqui e dar um reload aqui na página, ele vai falar que a minha conexão não é particular, porque a gente está subindo aqui um servidor HTTPS sem um certificado válido, então o Chrome ele entende que esse site não é seguro, mas nós estamos desenvolvendo, a gente sabe que ele é seguro, aí a gente pode dar um bypass nisso, não precisa ficar desesperado, não precisa achar estranho. Clicando em avançado, a gente vai liberar aqui para a gente esse link que é ir para o localhost, tá? Então, seguindo aqui, olha, perfeito, já carregou a nossa página de login aqui, faça login com o Google, por enquanto não tem funcionalidade, né? Mas é o que nós vamos fazer nos próximos passos. Perfeito. Agora vamos construir a nossa segunda página, que é a página de perfil, né? Então vamos criar aqui, vamos chamar de profile. E aqui a gente vai falar aqui profile perfil, né? Vamos colocar em português. Nós somos brasileiros. Então aqui nós vamos construir dois P's. Um vai ser o nome do usuário. Passando duas chaves assim, a gente utiliza a sintaxe Jinja, que é basicamente uma sintaxe onde a gente consegue injetar variáveis dentro do HTML, utilizando aqui o Flask, ele usa esse mecanismo de template, então a gente pode usar isso. Então, colocando essas duas chaves e passando aqui o nome da variável que nós vamos injetar, nós conseguimos fazer essa injeção. Então, vamos colocar aqui, chamar de username, e logo embaixo vamos colocar email, user email. E eu acho que por enquanto já é o suficiente. Como nós ainda não temos nada, no momento que a gente renderizar esse perfil ele vai estar vazio. Então a gente pode criar aqui uma outra rota, fazendo da mesma forma, server route. Só que agora no barra nós vamos chamar de profile. Os métodos, eles vão ser get apenas, def profile, vai retornar novamente uma string, e a gente vai dar um return em render template, que vai ser o nosso profile.html.
Feito isso, recarregar o nosso servidor. Se nós viermos aqui, vou até aumentar um pouquinho. Se viermos aqui na nossa URL e colocar /profile, ele vai de novo mostrar esse aviso. Vai se nós continuarmos, entraremos aqui na parte de perfil. Por enquanto está vazio porque nós não estamos injetando nenhuma variável para injetar variáveis. Aqui no método de render template, usando uma vírgula, a gente pode passar aqui no nosso context, né, nossos keywords, as variáveis que nós injetamos lá. Então, se a gente colocar username e eu colocar, por exemplo, Alexandre em user email, nós colocarmos teste@hotmail.com, no momento que salvarmos, recarregar o nosso servidor, atualizarmos a página, vemos aqui que ele já foi injetado no nosso HTML. Então é dessa forma que nós vamos injetar as informações do usuário que tiver autenticado no momento que a gente receber de volta do Google ali a mensagem de que tudo deu certo na autenticação do usuário. Perfeito? Então vamos lá, continuando. Vamos deixar vazio por enquanto. Para o nosso front-end, por enquanto, é isso. Não vamos prosseguir aqui no front-end. A gente pode vir aqui no nosso README e marcar com um xizinho o nosso progresso. Então já fizemos a página de login, já fizemos o perfil do usuário, tá? Vamos pular agora para o back-end. Vamos construir uma rota para redirecionar para a página de login do Google. Nós vamos utilizar o auth do Google. Para isso, nós precisamos cadastrar o nosso aplicativo no cliente do Google. E como que a gente faz isso? Nós fazemos isso através da plataforma do Google, né? do Google, da plataforma de nuvem do Google, o Google Cloud Platform. Se você não tem uma conta criada no Google, crie, você ganha $300 de graça para utilizar, né? Durante um tempo. Você consegue testar algumas coisinhas lá, é uma cloud muito boa, eu gosto muito, eu geralmente faço meus projetos lá. Vou passar aqui a URL. Vou passar aqui a URL tanto nos comentários quanto aqui. Então é console.cloud.google.com. A gente é redirecionado direto para a console. Aqui eu já estou logado, mas você vai fazer o login com o Google tranquilo, não tem muita dor de cabeça. Uma vez que você fez o login com o Google, está tudo configurado, você tem um projeto criado. Eu não vou bater nesses pontos aqui do Google Cloud, porque senão o vídeo vai estar muito extenso, tá? Mas o fluxo é bem tranquilo, é bem fácil de fazer. Estando na página inicial aqui, já com seu projeto criado, clica aqui na lupinha e pesquisa por credenciais. Vai ver o primeiro produto e página, que está aqui em APIs e serviços, com esse ícone de API aqui. Clicando nele, você vai ser redirecionado para a página de APIs e serviços, aqui IDs de cliente OAuth 2, chaves de API e contas de serviço. Clique em criar credenciais, ID do cliente OAuth, tipo de aplicativo, a gente coloca aqui aplicativo da web. Aqui o nome você pode colocar qualquer nome que você quiser, no meu caso vou chamar de YouTube. Origens JavaScript autorizadas, basicamente quem pode encaminhar, de qual origem pode encaminhar para o login aqui, né, para fazer o login. Então a gente vai adicionar aqui https://localhost 2.8080, que é a URL do nosso front-end, tá? URIs e redirecionamentos autorizados é para onde o Google pode redirecionar após a autenticação. Então, só para as URLs que estarão listadas aqui é para onde o Google vai poder encaminhar o usuário após a autenticação com sucesso. Então, vamos adicionar aqui a nossa rota, que vai ser responsável por receber essas informações de autenticação do Google. A gente ainda não criou, mas a gente já pode colocar aqui a URL. Então, vamos chamar ela de localhost 8081, porque a partir desse momento é a rota do nosso back-end que vai fazer todo esse handle do login, tá? Vamos chamar ele de /auth/callback. Então, no momento que o Google fala assim, olha, amigão, deu certo o login, ok, você tá liberadíssimo para continuar a sua vida.
preciso encaminhar para alguma URL. Quais são as URLs autorizadas que eu posso fazer esse encaminhamento? Aqui, alf/callback do nosso servidor aqui. Porque a gente ainda vai ter alguns trabalhos que a gente ainda vai precisar fazer antes de voltar o usuário para o front-end, tá bom? Então vamos lá. Criar. Perfeito. Não feche isso aqui ainda. Isso aqui é muito importante. Se você acabou fechando, não tem problema. A gente consegue acessar de novo. Mas a gente vai precisar salvar esse ID de cliente e essa chave secreta do cliente, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui, vamos copiar. E vamos criar o nosso primeiro arquivo main.py na nossa pastinha de back-end, porque a gente vai começar a construir o nosso back-end. Vou abrir um terminal aqui separado no meu VS Code, para a gente conseguir rodar o back-end também. Vamos entrar na pasta do back-end, perfeito. Vamos lá. A criação do servidor ela é bem igual o de front-end, não vai mudar. A única diferença é que a gente não vai retornar um HTML, agora a gente vai realmente fazer algumas outras coisas e retornar mensagens diferentes ou fazer redirecionamentos. Mas a lógica de criar o servidor é a mesma, então eu vou criar aqui rapidinho para a gente não perder muito tempo, tá? A partir daqui a gente já tem um servidor que está rodando, então se a gente dá um main aqui, a gente vê que ele também está rodando a porta 8081, mas ainda não temos rotas, né? A primeira rota que nós vamos criar vai ser a rota que o front-end vai encaminhar o usuário para quando ele clicar ali no botão de login, tá? As informações de ID de cliente, chave secreta, eu vou colocar nesse arquivo mesmo, mas eu vou deixar muito bem claro que é só para a gente não ter que ficar criando vários arquivos, não ficar difícil de acompanhar aqui a lógica. Então eu vou deixar tudo que eu for fazer no mesmo arquivo, mas por boa prática você tem que usar ali, deixar esses secrets e essas chaves separado do seu código, tomar cuidado para não subir isso para o Git, porque se alguém tiver essas suas chaves, ela vai poder dar um ataque malicioso, ela vai poder utilizar o seu cliente ou alf, então não compartilhe nem esse ID e nem essa chave secreta com ninguém. Isso aqui é totalmente sigiloso. Não é uma boa prática fazer o que eu vou fazer agora, que é colocar isso diretamente aqui no código. Eu estou fazendo isso só para ficar um pouco mais simples da gente entender o que eu estou fazendo aqui, tá bom? Mas você pode usar isso como variável de ambiente. Se você está utilizando isso você está utilizando o Linux ou Mac, você usa um .env. Se você estiver utilizando o Windows raizão, você coloca as variáveis de ambiente do sistema, mas não faz como eu estou fazendo aqui, tá bom? É só para ser mais fácil de a gente acompanhar. Então aqui eu vou criar duas variáveis constantes, chamada de Google Client ID, que vai ser isso aqui. Inclusive eu estou mostrando aqui em vídeo, mas é porque assim que acabar o vídeo eu vou deletar, tá? Então, mesmo que vocês copiem e tudo mais, ela já não vai estar mais ativa. E Google Secret, que é esse segredo aqui. Perfeito. Agora vamos deixar já preparada a rota aqui. Vamos criar server.route. Vai ser /alf/login, que é por onde o nosso front-end vai estar encaminhando a gente, né? Então quando a gente criar aqui, vai ser http://localhost 80.81/alf/login. Perfeito. Para o momento que a gente fizer isso, vai bater nessa rota /alf/login, onde o único método que vai ser permitido ainda vai ser só get. Vamos criar aqui uma função chamada login, que não vai receber nada. Por enquanto não vamos colocar retorno nenhum. E essa página de login ela vai ser o quê? Ela vai ser responsável por construir a URL de redirecionamento da página de login do Google e redirecionar o nosso usuário para lá. Então, para isso, vou colocar aqui 3 pontinhos para ele dar basicamente um pass, não precisar de implementação. Vamos construir aqui uma outra função, que vai ser uma função que vai dar um get numa URL do próprio Google, onde ele lista todas essas URLs que são pertinentes para a gente fazer esse fluxo de login, tá? Eu só não lembro de cabeça essa URL, então eu vou pegar aqui. Beleza, tá aqui. Então vamos lá.
Vamos criar uma função chamada get Google OAuth URLs. Ele não vai receber nada e ele vai retornar ele vai retornar Google Hosts. Vou até chamar aqui OAuth Hosts, que eu acho que fica melhor. Ele vai retornar um data class chamado Google Hosts. Vou colocar aqui 3 pontinhos de novo e vamos construir esse data class. Importando aqui from data classes import data class. Isso você não precisa instalar, ele já é nativo do Python, tá? Pelo menos nas versões mais atuais. Então você não precisa ficar preocupado com isso. Vamos construir aqui esse data class. Acabei tirando os 3 pontinhos. Para construir um data class, a gente coloca de novo um decorator data class. E esse decorator vai converter a nossa classe para um data class. Então, Google Hosts. Aqui, a partir desse momento, fica um pouquinho diferente de declarar uma classe, não é que nem uma classe tradicional. Aqui a gente pode só colocar aqui direto as nossas propriedades. Então, no nosso caso vai ser authorization endpoint, que ele vai ser uma string. Vai ser token endpoint, também vai ser uma string. Vai ser user info endpoint, também vai ser uma string. E por fim, certs vai ser uma string. Perfeito? Que ele já resolveu. Vamos importar aqui import requests, que vai ser a nossa biblioteca que nós vamos utilizar para fazer requisições HTTP. E vamos colocar aqui hosts, criar uma variável chamada hosts. Vamos chamar requests, dar um get nessa URL que eu vou deixar na descrição também. https://accounts.google.com/.well non OpenID configuration. Nessa URL aqui, a gente não precisa passar mais nada. Vamos só fazer uma verificação aqui. If hosts.statuscode for diferente de 200, a gente vai basicamente dar um rise numa exception, falando não foi possível recuperar os endpoints de autenticação do Google. Perfeito. Se der tudo certo com essa nossa requisição, a gente vai retornar uma instância de Google Hosts, passando aqui Authorization Endpoint. Antes disso, eu só vou colocar aqui para facilitar. Chamar de Data Hosts JSON. Vamos passar data.get, sempre utilizando o get para caso não exista essa propriedade, o código não lançar uma exception. Se utilizarmos dessa forma e aqui não existir dentro do JSON, ele vai dar um rise numa exception. Não é muito legal, então a gente sempre utiliza get, porque caso não exista, ao invés de dar uma exception, ele vai retornar none, tá? Então, aqui tem o mesmo nome. O próximo vai ser certs. Não vai ser certs. O próximo vai ser token endpoint. A gente pode fazer data.get, repetir aqui o mesmo nome. Users info endpoint, mesma coisa. E certs. Aí a gente passa aqui o certs que é diferente, a gente passa como jks URI, tá bom? Perfeito, a gente está retornando aqui os hosts, então se a gente testar aqui e der um print em get office host, reiniciou aqui, vamos fazer um teste, passar aqui para 8081 auth/login, tudo bem?
Ele retornou uma cacetada de coisa. Deu erro, porque a gente não retornou nada aqui de login. Isso é normal do Flask, a gente sempre tem que retornar alguma coisa, senão vai dar erro. Mas a gente pode ver que aqui, que a nossa entidade, a nossa classe, ela foi construída com as informações corretas. Então, esse primeiro passo tá ok. A gente tem todos os hosts que a gente vai precisar para os passos subsequentes, ok? Então, continuando. Acho que eu vou abrir aqui. Eu vou deletar esses servidores. Eu vou abrir aqui direto no terminal, que fica um pouco mais fácil de enxergar. Então, Python 3, cd, YouTube, OAuth, Flask, backend, Python 3 main. Perfeito, então temos aqui rodando os nossos dois. Continuando, vou dar um zoom aqui. Perfeito, continuando. Vamos lá. Nós temos aqui agora os hosts. Podemos passar para o próximo step aqui do nosso desenvolvimento, que é basicamente construir a nossa URL de redirecionamento. Nós podemos fazer isso de uma forma manual, mas para facilitar, nós vamos utilizar uma biblioteca chamada OAuth, que ela já tem todas essas regras, já tem gerenciamento de escopo, vai ficar um pouco mais fácil para a gente. Então aqui, from oauthlib.oauth2, import web application client. A gente está entrando ali no servidor de OAuth do Google como cliente, tá? Então, a gente pode criar aqui um cliente, que nós vamos chamar, eu vou chamar de OAuth, instanciar Web Application Client, passando aqui Client ID, que é o nosso Google Client ID, e a gente só precisa passar isso por enquanto. Então vamos construir aqui o nosso redirect URI, chamando de OAuth, Prepare Authorization Request, na verdade, tá? Perdão. Aqui a gente passa a nossa authorization URL, que a gente pega de hosts, authorization endpoint. Nós passamos aqui o nosso redirect URL, que é para onde que ele vai ser redirecionado após essa autenticação. Então a gente passa https://localhost 8081/auth/callback. Então lembra que eu falei que a partir do momento que o usuário ele for autenticado, aí sim ele vai ser levado para /callback. Então a gente tem que colocar aqui como terceiro parâmetro. Aqui a gente tem que passar os escopos. Então o que a nossa aplicação, o que o nosso back-end ele vai acessar, ele vai pedir de acesso para o usuário que está acessando a primeira vez. Então nós estamos querendo aqui que o Google nos forneça as informações de OpenID, que ele nos forneça as informações de e-mail, tá? E que ele nos forneça as informações de profile. São os nossos escopos aqui que a gente está tentando alcançar com essa autenticação. Feito isso, ok. Ele já vai retornar aqui a nossa authorization request. Com isso, a nossa primeira função ela está praticamente pronta. A única coisa que falta a gente fazer é redirecionar o nosso usuário para essa URL que a gente construiu aqui, certo? Então, do Flask a gente pode importar aqui um redirect. É uma função do Flask que vai fazer esse redirecionamento para a gente. Então a gente dá um return em redirect. Para qual location? Para redirect URI que a gente construiu aqui. E code, a gente poderia passar um HTTP code diferente, mas o certo é passar 302 para redirect e ele já usa como padrão aqui. Perfeito.
E esse redirect, ele basicamente retorna um response, então a gente pode deixar aqui explícito que a gente está retornando uma response do Flask, como faríamos no começo. Perfeito, vamos testar então? A partir desse momento, quando a gente for redirecionado para /auth/login, é para a gente entrar naquela paginazinha do Google para escolher nossa conta e tudo mais. Vamos fazer o nosso fluxo desde lá do front-end para ver como que tá. Avançar. Página de login. Fazer login com o Google. Ele não deu certo porque /auth/login. Deixa eu ver aqui no index. Tá, não funcionou porque eu coloquei HTTP e HTTPS. Então vamos novamente fazer o fluxo aqui. Deixa eu... HTTPS localhost 8080, página de login, fazer login com Google. Vamos cancelar aqui o nosso servidor e subir ele novamente. Fazer a mesma coisa para o nosso front-end. Localhost 8080. Página de login. Agora sim. Ele encaminhou a gente para localhost 8081 /auth/login. Vamos continuar. E ele falou que the requested URL was not found on the server. If you enter the URL manually, please check your spelling and try again. E você vê aqui que a gente passou uma tupla como redirect, então ele não funciona. Porque a gente quer encaminhar para essa primeira URL. Ele retornou aqui outras coisas também, tá? Então vamos fazer o seguinte. A gente só adiciona aqui um 0, porque a gente quer pegar o primeiro elemento lá da tupla para fazer esse redirecionamento. Feito isso, vamos fazer aqui o fluxo novamente. Localhost 8080, página de login. Vai encaminhar aqui para o nosso servidor. Continua. Encaminhou aqui para a nossa página de login do Google. Olha só que coisa bonita, né? Então vamos lá, logar aqui com o nosso Gmail. E agora ele retornou para callback, como a gente já havia especificado, mas callback ainda não existe, então ele deu not found. Mas você vê aqui que na URL ele já passou algumas informações do nosso login aqui. Então a gente já está próximo de finalizar aqui. Mas esse restinho eu vou deixar para o próximo vídeo, porque senão vai ficar muito extenso, vai bater meia hora de vídeo, senão vai ficar um pouco maçante. Próximo vídeo a gente já vem matando os restos dos outros passos que ainda ficou faltando nesse vídeo, beleza? Muito obrigado por você que assistiu até agora. Considera dar um joinha e te espero no próximo vídeo. Até mais, falou!